Só que eu sempre fui muito fã de filmes de luta. Ah, E a década de 90 foi um período que lançaram muitos filmes de lutas, né? Você tem entre sim. 80 e 90 o lançamento do Bruce Lee, nasce a imagem do Bruce Lee. Sou grande fã dele, viu? Eu acho que quem é apaixonado pelo mundo das lutas tem o Bruce Lee. Smart Fit apresenta podcast Papo e Movimento. Fala pessoal, estamos em mais um podcast e nós brasileiros sabemos que temos aquela fama de termos alma de lutador, não é mesmo? Sermos guerreiros, termos garra, nunca desistir. Mas temos pessoas que levam a luta muito mais a sério, né? Levando para o tatame. E hoje temos aqui um lutador, Lutador. um lutador que vai falar um pouquinho pra gente sobre o Taekwondo, que é uma modalidade que existe há mais de 2000 anos. Falando um pouquinho dessa garra, dessa alma de lutador, ele vai trazer pra gente. Mas a gente sabe também que para praticá-la, nós temos aí que ter um preparo físico, né, uma consciência corporal. E ele vai contar tudo pra gente, que já participou das Olimpíadas. Então, ele vai trazer pra gente o que é o Taekwondo, essa importância e toda essa existência aí. E também falar um pouquinho da vida dele pra gente. Tudo bem, Diogo Silva? Olá, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com você também. E já começando, a gente queria saber aí um pouquinho de você, voltando aí o seu passado. Quem é o Diogo? De onde você veio? E a gente gostaria aí que você compartilhasse com a gente. Ótimo. Meu nome é Diogo Silva, sou um pós-atleta de Taekwondo. A gente não coloca ex, né? Porque ex não existe médico, ex-doutor, ex-engenheiro. Uma vez atleta, para sempre atleta. A gente teve o caso agora do boxeador que faleceu com quase 80 anos, um símbolo brasileiro, Éder Joffre. E até o dia do seu falecimento ele estava recebendo medalha. Então, uma vez atleta, você vai receber medalha para sempre. Fui atleta olímpico, fui a 2 Jogos Olímpicos, Atenas 2004 e Londres 2012, chegando a 2 semifinais, a 2 disputas de medalha. Disputei 3 Jogos Pan-Americanos, ganhando do Brasil em 2007. E 12 anos como titular da seleção brasileira e 20 anos de carreira como atleta. Eu me coloco como atleta profissional, mas profissional, a diferença de um atleta profissional e um atleta amador, na verdade, é contrato de trabalho, né? Todos fazem a mesma coisa. Mas a minha origem é São Sebastião. Que É legal. o litoral norte de São Paulo, uma terra que a gente anda muito de bike. Sim, é uma delícia. Então eu aprendi a andar de bike pequeno, com os avós, na garupa, até você ter a sua própria bike. Muita praia, então eu aprendi a nadar para poder estar no mar. Então natação foi uma das primeiras práticas esportivas que eu tive, assim como a bike. Foi uma juventude, uma infância, na verdade, característica de cidades pequenas do litoral. Legal. Que hoje, infelizmente, a gente perdeu bastante. E dentro desse processo, são processos onde a gente vai ter o nosso desenvolvimento motor. Sim. Não era necessário estar num clube, numa escolinha, era necessário brincar, né? Brincar na rua já era o suficiente. E quando eu vou indo para o caminho da arte marcial, eu coloco que assim, foi um encontro inesperado. Eu nunca tinha visto Taekwondo na vida, eu não sabia que existia, só que eu sempre fui muito fã de filmes de luta. Ah, E a década de 90 foi um período que lançaram muitos filmes de lutas, né? Você tem entre sim. 80 e 90 o lançamento do Bruce Lee, nasce a imagem do Bruce Lee. Sou grande fã dele, viu? Eu acho que quem é apaixonado pelo mundo das lutas tem o Bruce Lee como uma referência. Aí veio o Jean-Claude Van Damme, aí veio o Karate Kid, que hoje a gente está tendo o desdobramento do Karate Kid, que os jovens estão podendo ver hoje o Karate Kid em um outro formato. Tudo isso explode na década de 80 e 90 e é nesse momento que eu sou uma criança. Então eu fui atingido por esses filmes de luta e o filme chamado O Grande Dragão Branco, que eu considero o primeiro vale tudo em formato de filme. Sim, sensacional. Aquilo ali me pegou de um jeito e eu falava para minha mãe, eu quero fazer isso.
Mas eu não tinha ideia o que era Kung Fu, Karatê, Muay Thai, eu nunca tinha visto, né? Eu falava, eu quero fazer isso, quero fazer isso. E aí, de tanto eu perturbar minha mãe, ela falou, olha, tem um único clube na cidade, que é o Tebai Praia Clube, que continua sendo ainda o único clube. Ela falou, se você vai achar, é nesse lugar que a gente vai achar. E exatamente nesse dia estava tendo a primeira aula demonstrativa de Taekwondo. Nunca tinha tido aula de Taekwondo na cidade, exatamente no dia que eu fui, estava, e aí foi um encontro, amor à primeira vista. Eu falei, é isso aí que eu quero fazer. É isso, tudo tem o momento certo, né? E sorte. E sorte, eu considero exato. que eu tive muita E sorte. você lembra do nome do seu primeiro professor? É Márcio. Márcio. E ele era mineiro, e aí ele sai de Minas, vai parar lá em São Sebastião, não sei porquê. Não sei porquê. Tudo tem um propósito, não é mesmo? E acho que ele foi realmente, o destino tinha que acontecer. Exato. E a sua maior influência, então, realmente foram os filmes? Ou teve alguém que chegou e falou, não, olha, vai que vai ser sucesso, que a gente sabe que vai dar certo? Ou foi realmente dos filmes? Foram os filmes, porque eu fui criado na periferia daquele litoral. Então, assim, o litoral, a perspectiva de futuro é baixa para o jovem, que quem nasce e é criado lá. Você vive do turismo de um período de 3 meses, você precisa fazer o caixa do ano, né? E os nossos pais, nossos avós, praticamente todos eles estão ao redor dessa economia baseada no turismo. Sim. Então o olhar, ele não tem um olhar de pensar que daquela casa, daquela comunidade, daquele bairro, pode sair um atleta, pode sair um médico, pode sair um engenheiro, pode sair uma grande referência, um político. Jamais na minha geração se teve esse tipo de olhar para aquelas crianças, né? Na verdade, tinha um olhar para aquilo que você de fato poderia, né? E que não era uma opção de escolha para nós. Então nunca tive esse olhar, né? Esse cuidado. E aí quando eu começo na arte marcial, eu sou o primeiro da geração da minha família. Ninguém da minha família, de nenhuma geração, tinha feito lutas, tinha feito arte marcial. Eles faziam parte da cultura brasileira, futebol, tentar ser jogador. Meus primos tentaram ser jogador, fizeram peneiras. Eu, na segunda vez que eu tentei jogar bola, já falei, sai daqui, sabe? Cada um tem o seu dom, né? Cada um tem o seu dom. Sai, isso aqui não é pra você. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Nossa, muito legal saber disso. E conta pra mim, além dessa influência, hoje tem, porque antes eram os filmes, né? Mas hoje tem alguma influência que você pensa... Que você também já é um influenciador, né, para as pessoas que estão vindo. Mas teve alguém que te influenciou nesse caminho, nessa sua trajetória? Eu fui bem atípico do que é um formato tradicional de atleta, né? Sim. Eu tive a experiência de sair do Brasil pela primeira vez com 16 anos. Olha, disputar muito cedo, né? Muito cedo, para disputar o Campeonato Mundial de Taekwondo, das categorias de base. Eu conquisto a medalha de bronze, fico entre os 3 melhores do mundo, e eu tinha 16 anos. Então, nesse momento, é um momento onde os jovens estão definindo aquilo que eles vão querer seguir. Alguns, né? Uhum. Se eles vão querer seguir a carreira dos pais, se tem algo que cativa eles, né, vestibular, se vai fazer uma faculdade ou não, se vai para o exército, no caso dos homens, né, ou não. Então é um momento de tomada de decisão. E nessas tomadas de decisão, eu comecei a fazer uma reflexão comigo e falei assim, eu me destaco no quê? Né, no que eu sou bom? Sim. Eu sou bom nisso, na luta. Só que eu vinha de um esporte que a condição para você ser atleta ou viver do esporte era quase inexistente. Então eu tinha aquilo que eu me destacava, mas eu não sabia como me manter. Então eu ficava... Esse era meu questionamento da juventude. Por conta disso, eu tive uma juventude de muita leitura, de muito estudo. E a base dos meus estudos era política. Então não é natural um jovem, principalmente que está concentrado para ser atleta, querer estudar política. Mas eu gostava de estudar política porque um político profissional, sério, ele está ali para poder encontrar alternativas para aquela população. Sim. Né? Então, dentro desses estudos, eu também estava procurando achar alternativas para a minha vida. Então, para mim, fazia
todo sentido. E como eu passei a viajar pelo mundo, eu queria entender o mundo. Queria entender se eu estava seguro também em determinados países ou não, que língua que ela falava, que economia era da... então minhas referências passam a ser referências políticas. Muito legal. Por isso que eu falo que é bem atípico do que é um atleta. Do que é um hoje. atleta. Naturalmente vai ser um outro atleta. Né? Para mim, foi um político que foi o Nelson Mandela. Que legal. Ele foi uma referência para mim, principalmente porque o Nelson Mandela ele é um dos primeiros políticos a utilizar o esporte como modelo de pacificação da sua população, que é dentro de um processo do apartheid, da segregação, que é nesse período que ele vai ser preso. Eu morei na África do Sul, visitei onde ele ficou preso e estudei do lado de fora e do lado de dentro, lá no país mesmo, para poder entender melhor. E o rugby é o esporte nacional de um determinado grupo, não homogêneo, hoje é da África do Sul, mas ele é uma característica europeia que vive na África do Sul. E ele precisava utilizar desse esporte, de um campeonato mundial que ia acontecer na África do Sul, para unir aquelas pessoas. Sim. E isso, para mim, é uma estratégia política, né, inteligente. Sim. Inclusive que pode ser feito no Brasil, porque a gente vai ter uma próxima Copa do Mundo agora recente. Exato. Então eu achei aquilo muito inteligente e tinha o Mandela como uma referência para mim. Que legal, muito legal isso. E você falou essa questão de ele trazer o esporte ali como pacificador para o momento. Hoje você vê que o taekwondo também ajuda nisso, traz essa questão da pacificidade ou da união ali das pessoas. Como que você enxerga dessa forma? O taekwondo ele foi fundamental na minha vida. Eu era criança, brincava na rua mesmo. Então eu fui desenvolvendo características de crianças que brincam na rua, e eu não sabia ganhar e perder. Eu tinha uma dificuldade com essas emoções do ganhar e perder. E isso provocava conflitos, né? Atritos, brigas. E quando eu vou para a luta, ela vem para, de fato, equilibrar essa energia e ter o entendimento que ganhar e perder é um processo. Então, aprender o processo, aceitar o processo, você vai aprender sobre o fair play, aí você vai começar a se desenvolver humanamente. Né? Entender que o seu concorrente não é o seu inimigo, que a gente está numa disputa saudável, por isso que a gente tem o exame controle antidoping, porque ele precisa ser saudável, ele precisa ser igualitário, você não pode ter vantagens externas sobre o seu concorrente. Então a luta ela vai me desenvolvendo. Eu sou cria de academia, né? Eu começo com 7 anos e eu passo a sair da academia com 34, 35 anos. Né? Então todo o meu processo de fase de infância, adolescência e adulto, todas as minhas tomadas de decisão, eu estava na academia. Então eu sei de cor salteado como a academia funciona, as características dos alunos, o que eles estão procurando. O grupo mínimo que vai se tornar de fato atleta, e ele tem uma característica, e ele precisa ser direcionado, senão ele vai se perder dentro da academia. Então o taekwondo ele foi fundamental para que eu pudesse achar equilíbrio, não é? Para que eu pudesse aprender também exercícios fundamentais para poder manter esse equilíbrio, saúde mental e saúde física, e uma série de processos educativos, porque uma academia, uma arte marcial é uma escola, ela não deixa de ser uma escola. Por isso que o professor ele precisa ser um educador, não basta ele ser mestre. Né? Mestre, para mim, é quem obtém o conhecimento e compartilha o conhecimento, não é um homem com uma faixa amarrada na cintura, isso não é um mestre. Isso pode ser uma fantasia, pode ser qualquer pessoa. Sim. Então, mestre, para mim, ele é um educador, e você ter um bom educador, ele é fundamental. Muito legal. E o legal você falar isso, porque realmente a gente vê a preparação que você tinha, né? Tanto psicológica, tudo mais. E como que era o preparo físico lá? Você fazia os treinamentos só ali dentro da academia, através da luta? Ou tinha algum treinamento externo? Eu lembro que no começo você falou que você praticou natação, fez ali um pouco de ciclismo, porque era ali realmente do local onde você vivia. Mas, além do taekwondo, da sua preparação física ali no momento, tinha alguma outra preparação física
além dessa, até mesmo para depois chegar à competição, né, como atleta e tudo mais? Sim, como eu faço parte de uma transição de conhecimento, né, a academia tinha um olhar para lutas na década de 90, que ele vai modernizando, e hoje o olhar é totalmente diferente. Quando eu inicio no processo de atleta internacional, já começo a focar o meu mercado para o mercado internacional, eu tenho um impacto na minha estrutura de treinamento. Porque o meu professor, ele era um professor de academia. Então, ele dava aula para mim, para ser atleta, mas ele dava aula para o aluno iniciante, faixa branca, ele dava aula para o idoso. Então, ele não era um profissional 100% direcionado para trabalhar com alta performance. Não era. E esse processo levou muito tempo. Hoje nós temos esse profissional. Eu sou treinador. Então as pessoas sabem a diferença de técnico e treinador. Sim, Antes era tudo uma coisa só e ninguém sabia, né, o que fazia realmente, né? Então eu vou tendo meus primeiros preparadores físicos de outras modalidades, que preparava jogador de futebol, que preparava atleta de atletismo. Então o impacto no meu corpo foi gigante, porque ninguém sabia a especificidade de um lutador, principalmente um lutador de taekwondo. Então eu fiz parte de um laboratório. Eu fui testado, fui rato. Fui bem rato, fui testado inúmeras vezes. De tudo. Até chegar eu precisei também que o tempo, o passar da década, me ajudasse. Até chegar um momento que eu passei a encontrar um preparador físico especialista em lutas. E em lutas aí que vem a cada vez mais as especificações. Especialistas em luta, mas que tipo de luta? No chão ou de pé? Entendi. Porque a característica desse profissional vai mudar. E aí, assim, eu, na minha reta final, só no meu último Jogos Olímpicos para 2012 em Londres, é que de fato eu tinha um treinador especialista, um preparador físico especialista e uma equipe multidisciplinar especialista. Eu não dei a sorte de ter isso desde o início da minha carreira. Por isso que eu faço parte de uma transição. Hoje é o natural. Assim, você vai ter esses grupos já bem pré-definidos. Até psicólogos. Quando a gente ia fazer o nosso treinamento mental, não tinha especialista em lutas. É verdade. E aí a gente tinha uma grande dificuldade, porque a instituição, né, que toma conta do esporte falava que a gente precisava ter um profissional e a gente falava, mas eu tenho um profissional que não sabe o que eu faço. Exatamente. Então vamos ver se funciona, vamos levar ele num grande torneio. E eu quero ver ele conseguir trabalhar a psicologia dentro da adrenalina, que é o meu mundo. E a gente teve vários impactos de psicólogo chorando, tremendo. Porque assim, você sabe o que é uma carga emocional de alguém que chega numa semifinal de uns Jogos Olímpicos? Um torneio que acontece uma vez a cada 4 anos, e se você não consegue, você não sabe se 4 anos depois você vai conseguir, de repente sua história vai acabar naquele momento. É essa carga emocional que eu tenho, que impacta no meu corpo. Então o treino, ele é 50% emocional, o meu treino era 50% emocional, 50% subdividido entre físico e técnico. Então 25 técnico, 25 físico e 50 emocional, porque o emocional, no meu entender, é o que movimenta o resto. Minha cabeça travou, meu corpo travou. Não adianta eu estar 100% fisicamente preparado. Se a minha cabeça não responde, meu corpo também não responde. Se ela toma a decisão errada, eu vou tomar a decisão errada. Então, por isso, meu treino, isso era uma característica minha, Diogo, eu percebia que eu tinha uma característica mental muito forte, que não é só de lidar com dor ou de lidar com pressão. Eu tinha feeling. Eu tinha um feeling de ter percepções do meu adversário. Eu lutava escutando o técnico dele, então eu ia me aperfeiçoando em espanhol, em inglês, aprendia palavras em coreano, porque eu entendia comandos. Então eu já sabia, eu falei, o técnico está mandando ele fazer isso, ele vai fazer isso, eu vou preparar meu contra-ataque. Olha que legal. Isso é um treinamento mental. Eu treinava, por exemplo, e se eu for num país e a torcida começar a me vaiar, como é que eu vou me comportar? Porque isso vai impactar fisicamente em mim. Se eu me estresso, meu corpo todinho estressa. E aí eu vou ter dificuldade de mandar informação para o corpo. Ataque, contra-ataque,
esquiva, recua. Estressado, você não tem mais comando, né? Quando você cansa exaustivamente, o cérebro não comanda, é só sobrevivência. Quando você vê aquele boxeador que está cambaleando, ele não tem mais comando, ele tem sobrevivência, esse é o instinto, né? E isso é treinável. Então eu concentrava meu treino para nada ser instintivo, tudo ser através de comando. Então minhas lutas eram milimétricas, assim, 5 segundos para acabar a luta, eu perdendo de 4-0. Eu já via pessoas saindo da arquibancada. E para mim eu falava, não, tem um chute que vale 4 pontos, eu preciso desse time, desse time. É o chute na cabeça esse. Que era o chute na cabeça. Esse eu sabia. E eu executava 4 segundos. Então a minha cabeça era processada em milésimo de segundos. Então o meu tempo era muito diferente do tempo das pessoas. Ah, que legal. E quando foi que você começou a competir? E depois, quando você falou, agora eu vou seguir essa carreira de atleta, é isso que eu quero participar do Gênesis, né? Competições até chegar nas Olimpíadas. Me conta que eu tô muito curiosa, eu tô adorando. Acho que quando eu tinha 11 para 12 anos, eu saio de São Sebastião e vou para Campinas. Minha mãe queria estudar educação física. Que legal! Então para te acompanhar? Não, ela era um sonho dela. Ai, que legal! Porque minha mãe, ela fez parte de uma geração, qual que era o nome? Que era, eu tô com o nome Fit Dance, mas não tinha esse nome. Aeróbica. Aeróbica. Acho que a aeróbica explodiu na década de 80 e 90, foi, né? Tinha os foi. meiões. Isso, colanzinho. Colanzinho. Exato. Minha mãe é desse tempo. Que legal. E ela fazia parte desse grupo. E ela queria ser atleta de aeróbica. Não sei se tinha torneios, enfim, como é que isso funcionava. E ela queria estudar educação física exatamente para poder ter mais qualificada nesse universo. Que legal. Então, a minha casa era natural comer bem, sabe? Processos de dormir. Assim, eu vivia em ambientes esportivos. Ter essa vida saudável, isso, né? Não era nem colocado assim como saudável, era natural para nós. Entendi, assim, não era uma legal. questão de escolha, era uma questão assim, é natural para nós, né? Eu fui muito à faculdade com 10, 11 anos. Então eu fui criado muito nesse ambiente. E os meus professores depois 10, 20 anos foram os mesmos que deram aula para minha mãe. Nossa, que legal. Então eu estava num ambiente muito confortável para mim. Então, nunca na minha vida eu pensei em estudar outra coisa que não fosse educação física na época. Porque eu estava 100% mergulhado dentro desse lugar e eu falava, onde eu me destaco mais? Eu tinha essa pergunta, né? Onde eu me destaco, de que forma que eu posso ser diferente? Esse aqui é o meu mundo, não adianta eu querer mergulhar em outro mundo, né? Sim. Aqui que eu conheço as pessoas. E minha mãe que me leva para esse lugar. Então eu vou para Campinas, porque ela vai estudar na PUC, e eu passo a morar em Campinas. E em Campinas eu conheço um treinador que é quem vai me aperfeiçoar e me levar para os meus primeiros Jogos Olímpicos, quando eu tinha 22 anos. Olha, então, dos 12 aos 22 eu morei em Campinas. E com 13 anos para 14 é quando eu começo a competir. Que legal. Eu tinha zero de interesse até esse momento de competir. Como eu caio na mão de um treinador que gostava de luta, e ele viu o seu potencial. E ele viu o potencial ali e começa a me aperfeiçoar para esse caminho. Mas a decisão final mesmo, vou ser atleta, foi quando eu vou para esse campeonato mundial. Porque eu estudava e treinava, então eu não treinava 2 períodos. Eu treinava um período, no outro período eu estudava. Com 16 anos, aí essa ficha muda. Aí eu passo a treinar 2 períodos, eu tenho que estudar à noite. Então isso vai começando a mudar a minha estrutura de vida. Né? As pessoas não tenho mais tempo de ver os amigos. Então aí eu vou ter esse processo que é natural, mas é precoce para os atletas. Que você não vive mais socialmente. Isso. Você não participa das festas. Quando você participa, você tem um monte de regra, não posso tomar refrigerante, não posso comer doce. Aí você fala, é melhor eu nem vou, né? Porque eu não posso nada. Tudo regrada, tem que dormir cedo. Isso é muito atípico
para os amigos. Não faz muito sentido para a vida deles, né? Ainda mais naquela época, Ainda né? mais naquela época. E aí você vai percebendo que vai tendo choque cultural, de interesses. E às vezes você não consegue ficar na mesma vibe, na mesma vibração, tá todo mundo se divertindo, você tá se poupando. Tenho que ficar aqui, porque amanhã talvez eu vá treinar para ter uma competição. É complicado, é diferente. Mas o meu momento de começar a competir foi com 13 e quando eu decido ser atleta foi com 16. Com 16. E daí você foi atleta. Qual foi a sua primeira competição ali com 16 anos, assim, mais profissionalmente, vamos dizer? Profissionalmente, acho que quando eu vou para o meu primeiro campeonato brasileiro, que é aos 15 anos, que eu já estou no âmbito nacional. Sim. E percebo que eu ganho e eu percebo que eu consigo, né? Eu sempre fui por etapas. Então, primeiro você precisa ser o melhor da sua academia, né? Primeiro eu sempre falo, não dá para sonhar com os Jogos Olímpicos se você não é o melhor da sua casa. Né? E o melhor de sua casa, né, disputar reflete, com seu né? irmão, não é assim, não é assim, tua cama tá arrumada, né, seu guarda-roupa tá em ordem, está ajudando, né, é ser o melhor. Para mim ser o melhor é isso, né? E primeiro você tem que ser o melhor de sua casa, depois do seu bairro, depois da sua região, aí, a nível regional, estadual, nacional, sul-americano, pan-americano, mundo. E eu fui exatamente nessa escadinha, assim. E quando eu estava com 16 anos, eu já estava na escada internacional. Eu já estava precoce. Então, com 16 anos, eu já estava preocupado em câmbio. Eu preciso de dólar, eu preciso de euro, porque eu vou para tal... E era atípico. E o meu convívio, não existia essas pessoas. Então, eu ficava um pouco isolado. Porque eu precisava conversar de assuntos que não faziam parte das pessoas que eu convivia, né? Preciso ir numa casa de câmbio. As pessoas nem conta em banco tinha e eu já precisava, né? eu precisava ir numa casa de câmbio, trocar dólar, trocar euro. Então eu já precisava estudar e entender como é que essa moeda funciona. Aí que vem o estudo, né? Então eu precisava saber a origem daquele dinheiro. Aí você começou a estudar para saber, para entender. Nossa, e como bem legal. eu sou filho único, então minha mãe morria de medo de eu não voltar, né? Nossa, tem mais essa ainda, né? A mamãe Tem mais preocupada. essa. Então eu tinha aquela Legal. coisa assim, se prepara. Né? Então me preparar significava estudar. Estudava geopolítica mesmo. Eu queria saber onde eu estava, o que eu estava fazendo. Pegava o mapa do mundo para ver. Que legal. E você lembra da sua primeira luta? Jovem, não lembro. Não lembro. Mas eu lembro, eu tenho minha primeira medalha, Você honrar o tem mérito, olha que legal. aquela bem pequenininha mesmo, Que legal. já enferrujada. Já está lá guardada. Tá lá guardada, eu tenho, legal. mas eu não tenho memória da primeira luta. E a gente sabe, né, que você passou ali pela Olimpíada. A gente sabe que teve aquela lesão no seu pé, né? Mas teve alguma outra luta que foi desafiadora? Porque essa a gente entende que realmente foi, estava ali no quase, né? E com a lesão e tudo mais, Olimpíadas. Mas teve alguma outra que foi desafiadora tanto quanto essa? Olha, acho que minha carreira foi feita de muitos desafios. Olha que legal. Porque eu nunca fui confortável. E eu percebia que assim, o natural do ser humano é viver coletivamente, o natural, não que as pessoas são assim, né? É viver coletivamente e andar em manada, andar em bando. Então, quando todo mundo vai para a direita, você não sabe por que está indo, mas você fala, eu vou, estão indo, eu estou indo também. E eu era daquele assim, mas por quê? Mas se todos forem para a direita, vai sobrar um espação aqui na esquerda. Eu vou para a esquerda. Aí alguém falava, não, mas você vai ficar aí, olha os desafios da esquerda. Eu falava, mas aí que tá o legal. É esse que eu quero. É isso que eu quero. Porque aqui eu vou ter que me degladiar. Olha quantos concorrentes que eu tenho. Aqui eu não tenho. Mas é o caminho mais difícil. Mas se eu conseguir, é meu nome na história. Né? Legal. E eu traço a minha carreira para vencer torneios que ninguém nunca tinha vencido. Quando eu proponho isso, eu proponho sabendo o tão desafiador que ia ser. Mas eu também falava assim, primeiro, eu sempre faço algumas perguntas necessárias. Eu tenho condições, né? Eu posso, eu vou suportar, porque eu vou suportar a carga de treinamento para isso.
Eu vou suportar ficar tanto tempo longe de casa, da família, dos amigos, né? Eu vou aguentar esse processo? Eu falava assim, eu vou aguentar. E eu sabia que o resultado e a consequência é fazer parte da história, né? E para mim sempre foi importante, porque de gerações a gerações vão se criando novos ídolos, novas referências, né? Mas quando você faz parte na história, o mergulho de estudo é na sua história. Sim, então fazer parte da história para mim sempre foi fundamental. Mas para colocar o seu nome lá no Hall da Fama, não é fácil. E eu tracei esse caminho. Então, eu tracei um caminho muito difícil, extremamente difícil. Mas eu consegui ser campeão mundial 2 vezes, uma vez militar. Então, eu tive que entrar no quartel. Aí Olha que vem os desafios, né? Com 27 anos eu entrei no quartel. Eu não quis o alistamento lá aos 17, aos 18, porque eu já tinha uma carreira. E ia ter no Brasil um campeonato chamado Jogos Mundiais Militares, que é a Olimpíada do Universo Militar. Legal. E era um torneio que nenhum brasileiro do taekwondo nunca tinha ganho. Aí eu falei, opa... Oportunidade. Tá uma oportunidade, mas eu vou ter que virar militar para ter essa oportunidade. Então quer dizer que você já foi militar, é isso? Já fui. Olha. Aí o que aconteceu? Quando teve esse torneio, foi 2011 no Brasil, a quantidade de atletas militares que tinha era muito baixo. E você vai concorrer o quê? Com China, com Coreia, com os Estados Unidos, as grandes potências militares, né? E o Brasil ia realizar um grande evento no Brasil e não queria perder. Só que ele não tinha capacidade de concorrer. Aí eles abrem uma possibilidade, como se fosse um edital, para que atletas se alistassem para poder competir nesse torneio. Legal. E aí a gente tinha um plano de contrato de no máximo 8 anos, renovável anualmente. Então todo ano eu tinha uma avaliação para ver se eu tinha condições de me manter naquele lugar. E no máximo eu poderia ficar 8 anos, por contrato, não de carreira, né? Sim. E aquele lugar para mim era muito desafiador, porque eu sou o oposto. Eu não tenho nada a ver com Forças Armadas, nada, zero. Mas eu falava, mas faz parte do meu plano, lembra aquele plano? Então, aí fui e eu entrei na Marinha. Entrei na Marinha, completei o processo de 8 anos e fui campeão mundial militar. Fui o primeiro brasileiro a ser campeão mundial militar. Então, 10, 20 anos depois, dentro desse processo, todo mundo... Quem foi o primeiro? Vai estar... Seu nome na história. O nome na história. A medalhinha lá. E esse torneio foi extremamente desafiador, porque nesse torneio, a minha lesão no pé, que sai lá na televisão nos Jogos Olímpicos, ele começa naquele ano, em 2012, porque eu fui fazer um pré-olímpico, que é a classificatória dos Jogos Olímpicos. A minha lesão é do treinamento para essa classificatória. Eu fico entre os 3 do mundo e consigo a vaga direta. E conquistando a vaga direta, 3, 4 semanas depois eu tinha esse campeonato mundial. Então eu já cheguei lá muito machucado. Entendi. E aí esse machucado só vai aumentando, porque você não para nunca de bater onde está machucado. E quando eu chego na final, eu vou fazer a final com o Irã. O Irã é uma grande potência no taekwondo. E eu chamo todo mundo e falo, gente, eu não tenho condições de disputar esse campeonato mundial. Eu estou arrebentado, da cabeça aos pés, assim. Estou aguentando andar e eu vou desistir. E aí todo mundo ficou assim, perplexo, porque mas pode ser a primeira medalha do Brasil. Como é que você vai? Eu falei, mas eu não tenho condições, assim. Como é que eu vou lutar em casa, machucado, e o meu adversário ele tá voando, né? Assim, não quero passar vergonha em casa. E aí quando foi 5 minutos antes de começar a luta, quando eu escutei meu nome ser anunciado, eu falei, eu vou lutar. Aí lutei, ganhei. Então isso foi... colocar assim, dentro dos grandes desafios, para mim isso foi um grande desafio. Nossa, e que desafio, não é mesmo? Que desafio! E você falou bastante aí das Olimpíadas, e acredito que eu e o pessoal também deve estar muito curioso para saber qual a sensação de ser chamado para participar das Olimpíadas, qual a sensação de estar lá lutando, levando ali o nome do Brasil. Como é que foi aí toda essa trajetória ali, na luta em si, dos 5 segundos, chute na cabeça, ganhou, e aí como é que foi isso? Eu sempre coloco que Olimpíadas
é um lugar mágico. Nossa, E também eu imagino. trágico. Ele é mágico e trágico. Eu vou explicar o porquê, mas para mim ele é um lugar mágico. E eu comparo ele ao Circo de Soleil, sabe? É onde você vai e vai ver coisas fantásticas. Nas Olimpíadas acontece coisas fantásticas. Então, a primeira Olimpíada que eu vou tem 22 anos. 4 anos antes, com 18, eu estava assistindo os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000 pela TV. E quando eu vejo algumas das pessoas que eu conhecia lá, eu falei, eu tenho que estar nesse lugar, é esse lugar que eu preciso estar. E 4 anos depois eu classifico. Eu sou o primeiro atleta do taekwondo no masculino a entrar para os Jogos Olímpicos, a ganhar a vaga dos Jogos Olímpicos. Legal. Então eu estava realizando um sonho, assim, um sonho que era difícil de ser palpável, sabe? De tão maravilhoso que era. E quando eu vou pela primeira vez com 22 anos, eu queria aproveitar tudo. Ah, eu né? imagino, né? Novo, né? Novo, com cheio de energia. Que show. E aí tem algumas reflexões que eu tenho, que eu fui para os Jogos Olímpicos em 2004 e depois eu tento 2008 em Pequim, não consigo, e eu entro novamente em 2012 em Londres. Então eu vivo o universo dos Jogos Olímpicos antes da era da modernização e depois. Né? Eu vou nos Jogos Olímpicos que para eu ligar para minha mãe eu usava o orelhão. Nossa! Em 2004, olha, eu estava usando o orelhão. E em 2012 a gente já estava com Wi-Fi dentro da Vila Olímpica. Então, assim, a característica dos Jogos Olímpicos, ela é uma característica global. Os avanços globais, muitos deles são lançados lá. Ah, vai lançar um novo PlayStation, lança lá. Que legal. Tá lançando uma tecnologia de relógios que marca tempo por causa do atletismo, da natação, muitas vezes pode ser lançado lá. Vários lançamentos globais, muitas vezes é lançado dentro das Olimpíadas. Nós, atletas, temos acesso antes da população. Então, muitas coisas que a gente vê nos Jogos Olímpicos, depois que ele vai vir para as pessoas. Né? Esse relógio hoje, que ele está conectado com o celular, isso dentro dos Jogos Olímpicos, há muito tempo a gente já vê treinadores usando esse tipo de relógio. Que legal, né? E depois que a gente vai entender o que é, né? A gente vai se apropriar. Porque imagina, um coreano que tem a Samsung desenvolvendo tecnologia no seu país, ele tem coisas que nós brasileiros vamos demorar a ter. Né? Então tem lançamentos que esses países fazem que é para aprimorar o seu atleta. Então até a tecnologia de roupa muitas vezes é lançado nos Jogos Olímpicos. Então, quando a gente vê a camisa do Brasil, que vai para a Copa do Mundo, a tecnologia que ela foi utilizada para que você possa transpirar e não ensopar a roupa, microporos. Aí, isso está numa camiseta. Agora, imagina transformar num kimono. Olha que legal. Né? Então, assim, a gente utiliza de toda essa tecnologia e as grandes marcas lançam nos grandes eventos. Então a gente tem acesso a esses lugares. Por isso que eu sempre coloco que o mundo mágico das Olimpíadas. O mundo mágico das Olimpíadas. Ali são coisas fantásticas. Então você tem pessoas muito grandes, de 2,30 m. Eu encontrei um jogador de basquete chinês. Quase um gigante. Que tinha 2,30 m. E era assim, eu vi aquilo e comecei a seguir o cara. Assim, nunca tinha visto ninguém tão grande. 1,78 m. 1,78 m. Eu batia na cintura, na costela, assim, nossa, né? Aí eu assim que criança vê, né? Que é assim que eu ficava. E aí você vê atletas do halterofilismo, não, LPO, né? Levantamento olímpico, né? Isso. Extremamente fortes. Aí você vê velocistas, você vê perfis de estruturas físicas, às vezes você vê os quenianos maratonistas, estruturas físicas. A cada esporte o corpo vai se modelando. Por isso que eu falo que é um Circo de Soleil, porque a cada apresentação é um corpo diferente. Olha que legal. E eu era apaixonado por ver isso. E poder ver, assim, aquele que foi o mais rápido do mundo, daqui a pouco ele estava do meu lado. Estava no mesmo refeitório. É mágico mesmo. É mágico. É mágico para quem gosta desse lugar, né? Para quem se importa com esse lugar.
A segunda vez que eu fui para os Jogos Olímpicos, eu já fui diferente. Eu já tinha 30 anos, já era um atleta experiente, eu já estava entre os 6 do mundo, eu já estava focado em ganhar medalha, não estava focado em participar e conhecer. A Igual vila eu já foi a tinha primeira conhecido, vez, né? eu já não tinha mais curiosidade. Então eu não saboreei os Jogos Olímpicos, sabe? Eu fui assim, eu quero ganhar. Quero medalha, quero resultado. Então é diferente. Acho que a primeira vez é muito mágico. Mais mágica. Muito mais mágico. É. Que legal. E daí a segunda vez foi então para ganhar medalha. A segunda vez eu já fui focado cabeça pra de isso. chave, já fui para cotado como um dos possíveis medalhistas e chego à semifinal, aí cruzo com o Irã novamente. Irã. O Irã que me tirou dos primeiros Jogos Olímpicos em 2004 e esse lutador foi campeão olímpico. E o iraniano que eu faço a semifinal foi vice-campeão olímpico. Então, os 2 iranianos que eu perdi chegaram às finais. Isso que conforta, né? Assim, me tirou só o melhor. Quem era pra ganhar, só o melhor exatamente. me tirou. Então, é aceitável para mim. Aceitável. Não na hora, né? Depois. Na hora você tá bravo. Na hora você tá bravo. E na hora, pelo menos, o psicólogo tá lá, né? Pra te direcionar ali e fica calmo. Que legal. E daí, passando depois por essa experiência, tudo, quais são os seus planos depois disso? Qual foi seu plano de carreira? O que você faz hoje como carreira? Qual a sua ideia? O que mudou ali? O que continua a mesma coisa? O esporte, ele caminha de formas diferentes, vai depender de como você vê e entende ele. Quando eu era atleta, eu não conseguia ter uma visão macro do esporte, eu tinha uma visão atleta. Então eu estava muito concentrado no meu universo. Meu universo eu preciso ser o mais preparado fisicamente, psicologicamente, para obter os melhores resultados e as consequências dos melhores resultados. Só que como eu faço parte da transição, uma coisa é o atleta hoje, que ele vende a sua imagem no Instagram. O canal de publicidade dele está no Instagram. Então ele não tem mais uma relação comercial como era a relação comercial do início do ano 2000. Sim. Eu dependo dos jornalistas, eu dependo das grandes emissoras, eu tenho que ficar correndo atrás de jornal, de TV para poder dar uma matéria. Hoje não, hoje eu escrevo no Twitter e sai num grande jornal de publicação. Sim. Isso faz que o atleta seja a própria empresa. Hoje o atleta ele é a própria empresa e ele contrata a sua equipe comercial. Quanto maior ele é, maior é a estrutura que está por trás dele. Ele gera a receita. Né? Então, quando entra o patrocinador, ele é um plus, mas eu não dependo mais do patrocinador. A minha geração era 100% dependente do patrocinador. E eu venho de um esporte não patrocinado. O universo das lutas é um esporte ainda marginalizado no Brasil. Hoje mesmo eu trabalho com eventos esportivos e aí dentro dessas propostas alguém me falou, não, a gente não trabalha com boxe porque boxe ainda não é uma luta que a gente trabalha, ainda não é um esporte que a gente trabalha. Então, na verdade, tem um olhar para o boxe que ele vai machucar, que ele não pode ser desenvolvido para criança. É muito marginalizado ainda esse tipo de olhar hoje, 2022, né? Assim, atleta é diferente de professor, de educador. Então, quem a gente vai ensinar vai ser ensinado de formas diferentes, né? Hoje eu tenho uma pessoa qualificada para poder dar aula e não vai colocar ninguém em cima de um ringue, põe a luva, né? Isso não acontece. Mas a gente observa que tem um olhar para as lutas ainda com medo, que amedronta, que vai machucar, até o olhar para o próprio lutador, se ele é violento ou não. Em inúmeros lugares que eu vou, quando falar, a gente vai receber um lutador, as piadas são sempre as mesmas. Então, quebrar esse estereótipo do que é ser um lutador ainda não é unânime no nosso país. Mas a gente já vê que o olhar sobre isso muda. Entra o UFC, entra grandes ligas profissionais, que vai tendo essa confluência junto com o mercado, e o mercado começa a ver, opa, isso aqui para nós também é negócio. Você tem uma Rafaela Silva, bicampeã do mundo, campeã olímpica, você fala, isso aqui para nós também é negócio. Sim. Então, o universo das lutas, ele cresceu tanto no Brasil, o brasileiro, de fato, é apaixonado, ele gosta e ele torce por lutas. Então, hoje as lutas no Brasil,
nós alcançamos um novo lugar. Ele sai daquele lugar obscuro, não quero, né? Ele passa a ser aceito, não unânime, mas passa a ser aceito. Eu acredito que o passar do tempo, ele de fato vai começar a ser visto como natação, onde você vai levar o seu filho que tem problema respiratório e o médico fala, põe ele para fazer luta, não só para fazer natação. Sim, né? É verdade. Então um dia a gente vai chegar nesse lugar, é passo a passo mesmo. Então meu pós-carreira, eu não conseguia pensar no macro porque essa informação não chegava em nós. Então eu vou fazer meu pós-carreira depois dos Jogos Olímpicos em 2016. Quando foi 2015, eu tenho uma proposta da ESPN, e aí eu falo, eu tenho que esperar a convocação para ver se eu vou ser convocado ou não. Que legal. Aí eu não fui convocado, no dia seguinte eu estava assinando um contrato. Eu começo a trabalhar como comentarista esportivo, fico 2 anos na ESPN, aí vou para a Globo, vou fazendo outras emissoras. Hoje a Globo é uma das minhas contratantes para trabalhar com... toda vez que tem o Taekwondo, Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, eles me convidam para ser o comentarista. Isso é um trabalho que existe para atletas de alta performance que obtiveram destaque. Sim. Só que eu sou o primeiro a ser contratado. Ninguém do Taekwondo nunca foi contratado para ser comentarista esportivo. Então a gente não, como é que eu vou colocar isso dentro do meu plano se eu não tenho nem referência? Então, dentro daquela caixa que eu falo dos desafios, no pós-carreira para mim está sendo igual. Eu passo a entrar em um mercado onde as pessoas do meu grupo nunca entraram. E esse é o meu desafio. Hoje eu trabalho na comissão dos atletas do Comitê Olímpico Brasileiro, então eu trabalho dentro do COB, desenvolvendo projetos e programas para melhorar a comunicação dos atletas, incentivar que eles estudem, que eles se planejam, que eles pensem no pós-carreira. E eu trabalho numa organização sem fins lucrativos chamada Atletas pelo Brasil, com políticas públicas. Então eu faço a mediação do que o esporte, o que a comunidade esportiva, o que os atletas precisam de políticas públicas, que eles precisam ter em projetos de leis. Aí eu vou negociar isso com deputados, com parlamentares, para ser criado um projeto de lei para atingir uma gama, né? Eu fui atingido por uma política pública chamada Bolsa Atleta. Que legal. Sem a Bolsa Atleta, eu não tinha condições de ser atleta. Então eu sei o impacto de uma política pública bem desenhada. Então esses são 2 campos que vem no meu pós-carreira, mas ele não teve como ser projetado. Ele foi acontecendo. Nossa, muito show. Olha, nosso bate-papo tá uma delícia, tá muito gostoso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas aí que ouviram sua história, que te conhecem, ou até que tem você como referência, como influência. Fica à vontade, pode falar. Acho que o melhor recado, assim, esporte é vida, né? Assim, não é um clichê, não. Ele é vida porque... esporte é estar com amigos, praticar esporte. Você tem a alta performance, que é outro lugar do esporte. É uma caixinha bem pequenininha que né, é para poucos mesmo. Mas a estrutura do esporte é fazer amigos. É você convidar um amigo para andar de bike, para jogar uma bola, para se divertir. Então, acho que praticar esporte é fazer amizade. É isso que eu gostaria de ver as pessoas utilizando o esporte para brincar. Né? Assim, pega uma ciclovia e vai andar de bike, vai brincar, leva a sua família. Vai curtir a vida. Vai no parque, vai se divertir, sabe? Utiliza o esporte para se divertir. Sim. Não pensa nele só como profissão, só como carreira, né, negócios, mas pensa nele no lugar onde você não pensa em problema. Porque quando a gente está se divertindo, quando a gente está brincando, a gente não está pensando em problema. Então, tem um esporte, não dieta, não. Tem um esporte para se divertir, para ser prazeroso. Arrasou. Bom, gente, esse foi mais um Papo em Movimento com o nosso super pós-atleta, Diogo Silva. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Não esqueçam de seguir aí nas redes sociais, todos os canais da Smart Fit, e a gente se vê na próxima.